Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, banco de dados. Olá, eu sou o professor Eduardo Santarém. Nós vamos continuar com a nossa disciplina de banco de dados. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, transações. Hoje, o tema é transações. Cada vez que a gente vai se aproximando mais do mundo real, saindo mais do conceito, a gente começa a ter que tomar ações no nosso banco de dados para garantir que algumas coisas aconteçam. Transações é algo muito importante, o conceito de transações é algo muito importante no dia a dia de quem trabalha com banco de dados. Então, olha só, um dos papéis do sistema gerenciador de banco de dados é processar transações, ou seja, um conjunto de várias operações que são executadas sobre os bancos de dados e que devem ser vistas pelo usuário do sistema como uma única unidade de processamento. Então imagine o seguinte, quando você vai ao banco e você faz via celular ou qualquer maneira que você faça, uma transferência de valores da sua conta para a conta de outra pessoa, você tem que entender esse procedimento como um procedimento só, como uma unidade só. Mas lá dentro são vários processos. Então, por exemplo, se você faz essa transferência de valores, o que acontece? Você está tirando um valor da sua conta, é um procedimento, esse valor vai ter que ir para a conta de outra pessoa e entrar na conta de outra pessoa. É um conjunto de operações. A transação faz o quê? Com que todo esse conjunto de operações seja visto como uma transação, ou seja, todo esse andamento de unidades de operação tem que ser enxergadas como uma transação apenas. Uma transação, pessoal, então uma transação forma uma única unidade lógica de trabalho. É essencial que todo o conjunto de operações da transação seja concluído, que no caso de um problema, ou seja, uma falha, nenhuma das operações do conjunto tem efeito sobre os dados. Então, eu acabei de falar para vocês sobre transferência de valor. Já pensou se você vai transferir um valor, o valor sai da sua conta e no meio do caminho acaba a energia, ou o banco de dados cai e o dinheiro não é acreditado na outra conta, o que aconteceu? O dinheiro sumiu? Então, esse procedimento não pode acontecer, é isso que a transação garante. Bom, o processamento das transações realizado pelo SGPD deve garantir que a execução de uma transação seja completa, tá? Mesmo que eu tenha um problema, ela tem que ter iniciado e finalizado, e seja possível executar várias transações de forma simultânea sem que haja inconsistência nos dados gerados. Então isso é muito importante, começar e terminar a transação, e se ela por acaso tem algum problema no meio, ela tem que voltar, a gente tem que imaginar que nada aconteceu, Eu não posso iniciar um processo de transferência de dinheiro, comecei o processo, caiu energia, e aí o que acontece? Então, se caiu energia, volta, o dinheiro não sai da conta, esse processo é retomado, ele tem que ser reiniciado desde o começo, tá joia? Isso é o básico de transação. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui, então, esse que eu estou falando de recurso financeiro, de transferência, Então, eu tenho aqui uma função, com a conta origem, a conta destino e uma quantia para ser transferida de valor. Novo slide com uma operação. Linha 1, Begin. Linha 2, Start. Linha 3, nomeada como função pelo professor. Input, abre parêntese, conta origem, vírgula, conta destino, vírgula, quantia, fecha parêntese, ponto e vírgula. Em seguida, o professor indica a linha 4. Temp, dois pontos, igual, read, abre parêntese, saldo, abre colchete, conta origem, fecha colchete, fecha parêntese, ponto e vírgula. Aí eu pego aqui, e verifico o saldo da conta de origem, para ver se é possível fazer a transferência. Aí eu vou pegar, verificar, se não for possível, ele não vai fazer, vai dizer saldo insuficiente. O professor se refere às linhas seguintes do código. Linha 5, if, temp, menor que, quantia, then. Linha 6, begin. Linha 7, output, abre parêntese, abre aspas, saldo insuficiente, fecha aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 8, end. Em seguida, ele continua. Linha 9, else. Linha 10, begin. Linha 11, write, abre parêntese, saldo, abre colchete, conta origem, fecha colchete, vírgula, temp, traço, quantia,
fecha parêntese. Linha 12. Temp igual read, abre parêntese, saldo, abre colchete, conta destino, fecha colchete, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 13. Write, abre parêntese, saldo, abre colchete, conta destino, fecha colchete, vírgula, temp, mais, quantia, fecha parêntese, ponto e vírgula. Mas se for possível, o que ele vai fazer? Ele vai escrever aqui no saldo de origem o saldo que eu tinha menos a quantia que eu quero transferir. Aí vai pegar e vai ler o saldo da conta de destino. E vai pegar e vai escrever na conta de destino, certo? O valor que tinha lá na conta de destino mais a quantia que vai ser transferida. E aí vai finalizar aqui minha operação. Linha 14. Output. Abre parêntese, abre aspas, transferência completa, fecha aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Linha 15. End, ponto e vírgula. Linha 16. Return, ponto e vírgula. Linha 17. End. O professor destaca o trecho do comando entre o primeiro write até o output. Depois, indica todo o código, da linha 1 a 17. Percebam que aqui, ele executou 4 linhas de comando, 4 comandos separados. Mas isso tudo tem que ser enxergado como uma transação. Ou seja, todo esse processo aqui, desde o begin até o end, tem que ser tratado como uma única operação. Né? Pelo menos o usuário tem que enxergar. Então a transação faz isso, faz com que a gente enxergue como uma única operação. A transação, pessoal, então as operações necessárias, né, para suportar a implementação de mecanismo para transações, então normalmente a gente tem um comando que é o begin transaction, né, que marca onde eu estou começando minha transação. Ou seja, eu falo assim, vou começar a transação aqui. Posso ter várias operações, mas eu indico aonde que começou essa transação. Eu tenho o end transaction, que é onde termina a minha transação. Então, ou seja, eu marco um bloco no começo e um bloco no fim. Digo, todos os comandos que acontecerem aqui no meio desse bloco, eles têm que acontecer todos juntos. Eles têm que acontecer um na sequência do outro, mas eles têm que ser todos efetivados. Se um deles não for efetivado e tem um problema, eu tenho que voltar desde o começo. Tá? Esse é o procedimento da transação. Eu tenho o commit transaction. O commit transaction é um sinal de término com sucesso, ou seja, é onde eu vou fazer a gravação daqueles procedimentos. Ou seja, onde aquelas transações vão ser permanentemente gravadas no banco de dados. E eu tenho também o abort transaction, que vocês vão escutar muitas vezes falar de rollback. Né? Então, commit rollback. Commit, gravei. Venho vindo a transação, finalizei, gravei. Veio vindo a transação, de repente ela abortou no meio do caminho, teve algum problema. Então é o rollback. O que ela tem que fazer? Rollback, voltar para o começo. A transação vai ser toda desfeita. Então esse é o comando rollback. E eu tenho também comandinhos como undo e redo, que é para desfazer uma operação ou refazer uma operação. Então esses são nomenclaturas, né, que vocês vão encontrar nos mais variados produtos de banco de dados a respeito de transação. Novo slide com o título Estados de uma transação e um diagrama de elipses azuis interligadas por setas, com 3 possibilidades de fluxo. Aqui são os estados de uma transação, pessoal. Normalmente, aqui eu começo uma transação. Tá? Aí eu tenho meus comandos aqui de read e write, né? Vou gravar, vou ler do banco de dados, tal, fazer os procedimentos, atualizar dados, tal. E aí a transação está ativa aqui. Pode ser que aconteça em algum momento de ter um abort. Se acontecer de abortar, o que ela vai fazer? Ela vai em falha e ela vai encerrar. Não aconteceu nada. Né? Então, nenhum comando foi executado. O fluxo citado pelo professor inicia no canto superior esquerdo e segue para baixo. Seta begin transaction, elipse ativa, seta abort, elipse em falha, elipse encerrada. Uma seta read write parte da elipse ativa e retorna a ela. Se ele fizer o begin, fizer a leitura escrita e ele terminar a transação, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ficar praticamente pronto para ser gravado, para ser efetivado no banco de dados, porque todas as tarefas que eu mandei executar aconteceram. Se vocês pegarem a aula anterior, quando eu fui na máquina virtual, eu executei uma exclusão de um registro, não sei se vocês se recordam disso, depois eu fui lá e dei um apply. O que foi o apply? É confirmação, é o commit da transação. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu faço os procedimentos, executo os comandos e eu vou lá e dou um commit para garantir que aquilo vai ser gravado no banco de dados. E quando é feita essa gravação, a transação foi efetivada e ela vai ser encerrada. O fluxo explicado pelo professor
é representado com seta begin transaction, elipse ativa, seta end transaction, elipse em efetivação parcial, pois o sistema de recuperação de falhas precisa tomar algumas providências. Seta commit, elipse efetivada, elipse encerrada. E em seguida o professor demonstra o último fluxo. Seta begin transaction, elipse ativa. Seta end transaction, elipse em efetivação parcial. Seta abort, elipse em falha, elipse encerrada. Abaixo da elipse encerrada, o texto. Transação deixa o sistema com sucesso ou com falha. Os espaços e controles criados para ela são descartados no sistema. Se não, mesmo que depois eu tenha executado todos os comandos, se eu não gravar, tá, eu posso em algum momento abortar a operação e encerrar. Então, esses são procedimentos que eu tenho dentro de um processo de transação. Inicio a transação, faço todas as atividades que eu tenho que fazer, executo, consulto, gravo, insiro dados, excluo dados, altero dados, tal. Finalizei, aí a partir de então eu tenho que fazer o quê? Gravar, dar o commit. Se eu fizer o commit, transação encerrada, tudo certo. Se eu fizer o rollback, o que vai acontecer? Eu vou abortar a operação, volto lá para o começo, como se nada desses comandos tivessem acontecido. Bom, no caso das transações, né, eu falei aí de operações lógicas, né, de read e write, eu mostrei uma aplicação para vocês. Né, então, normalmente, o que o read faz? O read é para você ler um dado, né, o dado fica na memória, né, e você fica trabalhando com esse dado na memória. Então, por exemplo, quando você tem um banco de dados, né, você manda inserir um registro A, você manda depois excluir um registro A, você está trabalhando com esses dados alterados. Então, você iniciou uma transação, você faz read e write o tempo todo, faz escrita e lê dados do banco de dados. Enquanto você vai procedendo, isso vai ficando na memória. Você já vai trabalhando com os dados atualizados. Chegou no final, se você gravar a transação, tudo vai ser registrado no banco de dados. Se você não gravar, isso vai voltar. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você vai dando os comandos, esses dados vão sendo atualizados, vão ficando disponíveis para você, mas eles estão só em memória. Tá? Mas os dados que você vai tendo acesso, você vai alterando, eles vão ficando em memória. Então, o procedimento vai acontecendo. Quando eu executo esses comandos aqui, né, eles estão ficando em memória. Novo slide com o código da operação de transação exibido anteriormente. Os termos start, read, write e return estão destacados em amarelo. Então, por exemplo, quando eu começo uma transação aqui, ó, tá? Quando eu faço, por exemplo, o procedimento de write aqui que eu vou gravar no banco de dados, né? Vou pegar lá o valor do meu saldo de origem e vou tirar o valor da quantia que vai ser transferida, né? Eu estou mandando gravar no banco de dados. Ele gravou do banco de dados? Gravou, beleza, mas isso está só em memória. Não está persistido no banco ainda. Quando que ele vai persistir? Somente quando ele executar todos os comandos, vier aqui, dar um end transaction e aí fizer o commit. Feito isso, aí vai ter o processo de gravação e todos os comandos vão ser executados e vão ser persistidos, gravados no banco. No slide à direita, um retângulo laranja com o processo. Read A, entre parênteses, ponto e vírgula. A, dois pontos, igual A menos 50, ponto e vírgula. Write A, entre parênteses, ponto e vírgula. Read B, entre parênteses, ponto e vírgula. B, dois pontos, igual B mais 50, ponto e vírgula. Write B, entre parênteses, ponto e vírgula. Bom, aqui, pessoal, o que ele faz? Né? Ele faz um read do A, depois ele faz um A menos 50, então ele tem aqui um read, onde ele faz a leitura do saldo, depois ele faz aqui um write, né? Pega o saldo e põe aqui saldo menos 50 e manda gravar o saldo. Depois ele pega o saldo do destino, que é o B, né? Lê o saldo do destino, aumenta 50 lá nesse saldo e manda gravar o B. Esse é o processo de leitura escrito conforme o banco vai fazendo. Insert, update, delete, vai alterando dados. E aí, finaliza aqui a transação. Bom, algumas propriedades que são importantes das transações são as letras A, C e D. Então, a primeira é a atomicidade, né? Ou todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco, ou nenhuma delas o será. Novo slide com o título Propriedade das transações, A, C e D, e a descrição de atomicidade lida pelo professor.
No canto inferior esquerdo, repete-se o retângulo com comandos do slide anterior. Uma linha tracejada, nomeada falha, divide o código após write A, e os comandos de read B em diante ficam apagados em cinza. Ou seja, quando eu estou executando o processo aqui, quando eu estou executando meus comandos, né, read A igual a menos 50, e vou executando, se acontecer uma falha nesse meio aqui, ou seja, isso como um bloco todo não vai ser executado. Se aqui acontece a falha, ele volta para o começo e essas operações aqui não acontecem, não são persistidas no banco, tá joia? Então, assegurar a atomicidade de uma transação é responsabilidade do sistema gerenciador de banco de dados. Eles têm essa característica, mais especificamente dos componentes de gerenciamento de transações e de recuperação de falhas. Essas são características, lembra que no começo, quando a gente começou a falar de sistemas gerenciadores, tem controle de usuário, tem controle de transações, tem controle de falhas, são essas características que a gente encontra no sistema gerenciador de banco de dados. Ele faz isso sozinho para a gente. Bom, a outra propriedade é a consistência. Então, a execução de uma transação preserva a consistência do banco de dados. Ela inicia a partir de um estado consistente do banco de dados e finaliza deixando o banco de dados novamente em um estado consistente. O resultado deve também atender às expectativas do processo real sobre implementação. Quando eu starto um procedimento, pessoal, eu estou pegando os dados consistentes. Durante a minha transação, a hora que eu finalizar ela, né, os dados têm que continuar consistentes. Eu não posso proceder com dados, né, que vão ferir regras dentro do meu sistema. Essas regras são as mais variadas regras de negócio, que são todas aquelas regras de integridade que a gente viu na parte que a gente estava fazendo, a parte de modelagem de dados. Então aqui a consistência tem que ser sempre garantida. E aí, assegurar a consistência de uma transação é responsabilidade do programador, principalmente quem está implementando lá na parte de banco de dados. Uma outra propriedade é o isolamento. Embora diversas transações possam ser executadas de maneira concorrente, o isolamento garante que cada transação siga seu curso sem considerar operações executadas por outras transações concorrentes. Novo slide com a descrição de isolamento lida pelo professor. Abaixo, 2 retângulos com 2 processos lado a lado. No primeiro, os comandos read-write A e read-write B, com A igual a menos 50 e B igual B mais 50. E o segundo apenas com read-write A, sendo A igual A vezes 1,5. Então, olha só, aqui eu tenho uma transação acontecendo e aqui eu tenho outra transação acontecendo. Se elas iniciarem ao mesmo tempo, eu vou ler um valor de A aqui, eu vou ler um valor de A aqui. Aqui eu estou, do valor original de A, eu estou tirando 50, do valor original de A, eu estou multiplicando por 1,5. Mando gravar A e mando gravar A. Como que acontece? Eu tenho várias operações, né? Quem que acontece primeiro? Né? Eu vou pegar um valor e começo a mudar ele. Aí o outro lá a outra transação pegou um valor e começa a mudar. Essa que pegou depois grava, depois eu venho e gravo por cima. Como que funciona? Eu tenho que garantir o isolamento. Então, assegurar o isolamento é responsabilidade do controle de concorrência que há dentro dos sistemas gerenciadores de bancos de dados. É muito importante que ele isole as tarefas e que uma transação seja executada e outra transação seja executada depois ou anteriormente. Tá? Isso é uma garantia do controle de concorrência. Bom, e a durabilidade, que é o D. Depois que a transação finaliza com sucesso, as mudanças que ela fez no banco de dados devem persistir mesmo se houver falhas no sistema. Ou seja, eu iniciei uma transação, ela fez os procedimentos, alterou dados, tal, né? Fez uma porção de coisa. Finalizou a transação, gravei no banco de dados, está gravado. Pode ser que aconteça qualquer falha com o banco de dados depois, mas ele não pode voltar para a situação antes de ter começado a minha transação. Se a transação foi finalizada, gravou, persistiu o dado, dali para frente, mesmo que ocorra falhas do banco de dados, ele vai manter a garantia da durabilidade daquela informação que já está persistida no banco. Isso, assegurar a durabilidade e a responsabilidade do componente do sistema gerenciador de banco de dados, chamado de recuperador de falhas. E eu quero mostrar um pouquinho de execução concorrente para vocês, tá? Então vamos entender como é que funciona essa questão da execução concorrente. Novo slide com os 2 processos do slide anterior, dentro de retângulos e na lateral esquerda. O primeiro é nomeado T1,
com os comandos read-write-a, com A igual A menos 50, e read-write-b, com B igual B mais 50. O segundo retângulo é T2, com read-write-a, sendo A igual A vezes 1,5. No centro do slide, uma tabela com duas colunas, T1 e T2, e uma única linha, onde o processo de T1 aparece primeiro à esquerda e o processo de T2 em seguida abaixo e à direita. Na lateral direita do slide, os valores iniciais A igual 100, B igual 30. E os valores finais A igual 75, B igual 80. Seguidos de um sinal de tique verde que indica correto. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma transação 1 e eu tenho uma transação 2. Se a transação 1 acontece primeiro, tá, e a transação 2 acontece depois, eu tenho aqui um isolamento. Primeiro a transação 1, depois a transação 2. Ou seja, eu começo lendo esse valor A aqui com 100, né? Aí vai ser diminuído para 50 e eu vou gravar o valor A como 50. Aí vai terminar essa transação. Quando eu vou ler esse A aqui, ele está como 50. Eu leio ele como 50, multiplico por 1,5 e gravo. Ele vira 75. Então aqui, ó, ele iniciou com 100 e finalizou com 75. Perfeito. Isso serve para o B do mesmo jeito, certo? Mas aqui é a concorrência. Duas transações ocorrendo, só que o banco vai garantir, né, que essas transações aconteçam uma depois da outra. Novo slide no mesmo modelo do anterior, mas na tabela, a transação 2 ocorre primeiro que a transação 1. Os valores iniciais são A igual 100, B igual 30. E os valores finais, A igual 100, B igual 80. Este slide também tem o sinal verde de correto. Nesse caso é o mesmo procedimento. A diferença aqui é que eu começo pela transação 2. Então o que acontece? O mesmo valor A aqui no começo. Então eu leio o valor A como 100, eu multiplico o valor A por 1,5, ele passa a ser 150 e eu gravo no banco o valor A. Finalizei essa transação, né? Então ele passou a ser 150. Quando eu vou ler o valor A aqui de novo, ele é 150. Então eu leio 150, tiro 50 do 150, o valor A passa a ser 100 e gravo no banco de dados o valor 100. Ou seja, eu finalizo com o valor A valendo 100. Tá legal? Legal. Transação 2 começou primeiro, ela terminou, depois veio a transação 1, começo ao fim. Então tem duas transações concorrentes, mas uma acontece depois da outra. Bom, procedimento normal e correto. Novo slide semelhante aos anteriores. Na tabela, os códigos se intercalam. Na coluna T1, as duas primeiras linhas do código. Read A igual A menos 50. Abaixo, na coluna da direita, o código T2 completo. Read A igual A vezes 1,5, write A. E de volta à coluna T1, o restante do código T1. Write A. Read B igual B mais 50, write B. Esse slide tem um sinal de um X laranja que indica incorreto. Aqui, pessoal, tem uma outra situação, que é quando ele vai intercalar parte de uma transação no meio da outra. Isso nunca pode acontecer. Nunca. Tá? Eu começo uma transação, faço a leitura. O que aconteceria aqui? Na tabela, ele indica T1. Ele indica T2, volta para T1, ele indica T2. Eu leio o valor A, vamos dizer que o valor seja 100. Aí depois, eu pego lá o valor A e tiro 50. Aí aqui, ele vai ler o valor A aqui e também vai ler 100. Aí aqui eu já vou gravar, né, um 50 e o que eu vou fazer com o 100 aqui? Então, essa gravação vai ficar uma em cima da outra. Leu, dado que já está sendo alterado, isso não pode acontecer. Então, o sistema de gestão de banco de dados garante que isso não aconteça, tá joia? Nas transações. Bom, quais são os problemas, então, né, em execuções concorrentes inadequadas ou decorrentes de falhas, pessoal? Se essas transações concorrentes acontecerem com um problema, né, então eu vou ter problema de alterações temporárias, né, eu alterei um negócio que está sendo alterado e essa alteração vai perder o valor, né, eu posso ter alterações perdidas, né, então, quer dizer, o valor foi alterado, mas eu, no meio do caminho lá, coloquei outro valor por cima, e eu posso ter no final um resumo incorreto. Então nunca vai acontecer de uma transação startar, outra começar no meio, terminar e depois a outra terminar. O sistema vai garantir que isso não aconteça. Bom, queria falar um pouquinho sobre a teoria da serialização. O sistema de banco de dados deve controlar a execução concorrente de transações de forma a assegurar que o resultado obtido
após a execução concorrente de 2 ou mais transações, seja equivalente ao resultado obtido em alguma execução serial dessas transações. Ou seja, uma execução concorrente deve ser serializável. Ou seja, considerando o mesmo conjunto de transações, uma execução concorrente deve ser equivalente a uma execução serial, como se elas acontecessem uma depois da outra, pessoal. Isso é uma teoria que garante o processo de execução serial das transações. No MySQL, é importante vocês saberem como é que funciona isso no MySQL, que estão usando o MySQL. Então, cada produto, pessoal, trata transações de maneira diferente, tá? Sempre, não só a transação, mas todos os outros processos, né? A compreensão teórica é a mesma, mas os comandos, como que ele executa, a gente tem que estar sempre observando. Então, olha só. No MySQL, a gente tem uma variável de ambiente para indicar se toda operação deve ser gravada automaticamente ou não. Ou seja, eu vou lá, qualquer comandinho, tá? Eu dou lá um update, dei um insert, isso vai ficando na memória. E depois eu vou lá e mando aplicar tudo, né? Então, o banco de dados, o MySQL, ele tem um tal de auto-commit lá, né, que se ele tiver setado como 0, ele não vai gravar as coisas que acontecem. Eu dou um comando insert, mandei inserir, ele insere, você fica trabalhando com isso no banco, mas para efetivamente persistir no banco, você tem que ir lá e dar um apply, que nem eu fiz aquela hora, eu mostrei para vocês na máquina virtual. Então, nesse caso, o meu banco estava setado com o auto-commit igual a 0, ou seja, não está gravando. Se eu quero fazer com que qualquer comando que eu dê já seja gravado, eu preciso colocar o auto-commit igual a 1, tá joia? Porque qualquer comando que eu dê, automaticamente ele vai persistir no banco. Na parte de transações, quando eu tenho todos os comandos acontecendo antes, né, esse auto-commit não vai servir, tá? Aí vai seguir a regra da transação. Inicio a transação, faço todos os procedimentos e finalizo a transação. E aí vai finalizar todo o processo. No MySQL, o meu comando para iniciar uma transação é o start transaction. Então eu dou start transaction, ponto e vírgula, mando executar, e aí todos os procedimentos que eu for dar, eu vou começar a dar um monte de procedimento, um monte de comandos. Fiz os procedimentos, insert, delete, faz tudo que eu finalizei, commit, rollback. Ou eu gravei, ou eu voltei para trás e ele desfaz tudo. É assim que funciona transações em MySQL. Novo slide com a bibliografia. Elmasri Rambes, Navid, Schenk & B. Sistemas de banco de dados. Pearson, 7ª edição, 1128 páginas, 2018. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. A transação é um tema muito importante para o dia a dia dos negócios, para quem está trabalhando com banco de dados. Se vê na próxima aula, pessoal. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br